Qual que é a fita, meus filhos? Atenção, abra caminho para mais munição. Atenção, abra caminho para mais munição. Começou. Na moral, eu não sou ninguém. E essa é a Francisca. Oi? Essa é a rádio, o podcast QQFM. Qual que é a fita, meus filhos? Qual que é a fita, meus filhos? A escutativa do lado leste no tocador de podcast. Mas antes de falar em podcast, licença. Gostaria de deixar aquele máximo respeito pros relíquios, pra galera do rádio. A cultura vive, benção. E aí, vamos nós. Francisca, qual que é o tema de hoje? Enchentes e mudanças climáticas. Tentaremos entender um pouco mais sobre as enchentes nas nossas quebradas e suas complexidades. E acima de tudo, vamos aprender a responder os comédia almofadinha aí que fica falando: "Né, o povo tem que deixar de ser porco, meu." Ah, vá se fuder. Todo mundo sabe que só tem sujeira porque tem abandono. Pegou a visão? A propósito, família, joga lixo no lixo. A trilha sonora de hoje é uma confluência entre... Dona Selma, Sabotagem, Laio Afrobeat Orquestra. Obrigado, Francisca. Não sou sua secretária. Falar de enchente é meio osso. Por isso, alerta de gatilho. Alerta de gatilhos, alerta de gatilhos, alerta de gatilhos, alerta de gatilhos. Onde desliga esse alerta, meu Deus do céu? Ah, é aqui. Família, além de todo o transtorno que as enchentes traz pra todo mundo aqui, ainda temos que lidar com a intensificação. Ou seja, a coisa pode piorar. Foi notícia dia 10 de abril no UOL. O chefe do clima da ONU diz que a humanidade tem 2 anos para salvar o planeta. Já deu aquele gelo, aquele frio na barriga, mas nem da notícia estava escrito: ainda temos uma chance de fazer com que as emissões de gases do efeito estufa caiam, com uma nova geração de planos climáticos nacionais. Mas precisamos desses planos mais fortes agora. O nome do cara que escreveu isso aí, que disse isso aí pro UOL, que eles tiraram, é o Simon Still, secretário executivo de Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática, só para constar. Entrevista. Perguntei pra nossa convidada. E esses 2 anos aí, qual que é a fita? Thaís Brianese é uma profissional com formação em jornalismo e ciência ambiental, especializada em comunicação socioambiental. Além de seu papel como professora na USP, ela é membro de várias associações relacionadas à comunicação ambiental e ativismo. Qual que é a fita, meus filhos? Primeiro eu queria olhar para esse discurso de que o mundo está acabando e a gente só tem mais 2 anos. Uma urgência, como se estivesse com a corda no pescoço. Porque ele é um discurso que, por mais que seja baseado em evidências científicas, ele também nos coloca algo que o Ailton Krenak, por exemplo, sempre nos provoca, que é: vai acabar que mundo? Que urgência é essa? Os povos indígenas que resistem. Hoje eu estou conversando com você no 19 de abril, o dia da resistência dos povos indígenas no Brasil, né? Tem pelo menos 5 séculos enfrentando colonização e a tentativa de acabar com seus mundos, e tem resistido. Então, primeiro acho que a gente tem que problematizar até essa aceleração do tempo, essa pressa, é tudo para ontem, vamos rápido, porque é essa aceleração do tempo, essa urgência, esse fazer para ontem, que é um dos motivos, inclusive, da superexploração dos recursos humanos e mais que humanos, da natureza e das sociedades, né, de todas as vidas, de transformar tudo em recurso, em função do acúmulo, em função do capitalismo. Então, calma lá, respira, né? Respira para dizer, cara pálida, os mundos têm acabado, a gente tem resistido, que é o Ailton Krenak nos fala. Então, vamos contar mais uma história para adiar um fim do mundo? E contar história, tem gente que diria, não tem que contar história, tem que reduzir os gases de efeito estufa. Não, a gente tem que respirar e fazer coletivos, pontes. E isso se liga à educação para redução de riscos e desastres. Não por acaso, nas conferências internacionais, historicamente, a educação não aparecia nas conferências do clima. Começou a aparecer com força na Conferência do Egito, COP27. Aí, o ano passado teve a de Dubai, 28, quando começou a ter pavilhão de educação ambiental climática, por exemplo. E um dos motivos porque é centrado na redução de gás de efeito estufa, nas ciências duras. Educação é algo que demanda tempo para surtir efeito. E se a gente vai nesse discurso da pressa, eu não vou investir em educação. Então, tem que questionar esse discurso da pressa. Francisca, anda o tema. Surra, parabéns aos envolvidos. Eita, pedrada. Atenção, abra caminho para mais munição. Atenção, abra caminho para mais munição. Parabéns aos envolvidos, sobrevivemos a mais um verão chuvoso. Sobre as questões das enchentes. Qual que é a fita, meus filhos?
Caiu no Brasil de fato. Enchentes, mortes e destruição. O que pode ser feito para evitar os impactos das fortes chuvas? Governos não implementam políticas de prevenção. Tempestades provocam um cenário catastrófico. Francisca, quem trouxe a matéria? Caroline Oliveira. Quando? Janeiro de 2024. Chubiduba do Bim? Quê? Diz pesquisador para a matéria, Pedro Luiz Cortez, professor do Instituto de Engenharia e Ambiente da Universidade de São Paulo e coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, RIMAS. Defende que as autoridades precisam agir em relação às transformações do clima. O professor explica que, a partir do conhecimento das áreas mais suscetíveis aos impactos pluviais e das previsões climáticas e meteorológicas, há medidas rápidas e de baixo custo possíveis. O disparo de mensagem para os celulares da população em áreas de risco e indicação de centros de acolhida, por exemplo, tem custo zero. Só para constar, ainda no Brasil, de fato, tem a manchete: Menino de 6 anos morre após chuvas em Juquitiba e em São Paulo. Quem trouxe a matéria foi Elaine Patrícia Cruz, Agência Brasil. No dia 13 de janeiro de 2024. A tragédia aconteceu em Parelheiros. Nas cidades, as ruas e calçadas cimentadas causaram uma impermeabilização expressiva dos solos, diz o doutor lá. Com uma menor absorção da água, as galerias de drenagem são mais demandadas. Numa condição normal, elas já apresentam dificuldade de escoamento. Agora, as mudanças climáticas impõem um novo cenário. Temos que agir, família. Pra cima. Francisca, qual cenário nós estamos? Racismo ambiental. Vixe. FM. E continua o Brasil de fato. Na mesma matéria, a discussão sobre mudanças climáticas chama a atenção para o racismo ambiental. No Rio, as chuvas afetaram diversas regiões, incluindo áreas nobres como Zona Sul da capital. Os impactos mais expressivos, no entanto, foram registrados nas áreas mais pobres. Ah, que novidade. Parabéns aos envolvidos, felizes da vida, bateram panela. Nunca leram porra nenhuma, mas sua vida vem do novela. Em São Paulo, entre dezembro de 2022 e março de 2023, durante as operações de chuvas de verão, foram registrados cerca de 300 alagamentos. Na segunda semana de janeiro deste ano, as chuvas já causaram mortes, alagamentos, quedas de árvores e o aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, chegou a suspender o pouso de aeronaves. Rita Maria da Silva Passos, membro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental e pesquisadora do Instituto de Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, Misifia, explica que o conceito de racismo ambiental diz respeito às práticas e políticas que afetam direta e indiretamente populações vulneráveis com relação à qualidade de vida ambiental. Nesse sentido, a pesquisadora afirma que é necessário zelar pela vida de pessoas que estão em áreas mais vulnerabilizadas e mais suscetíveis a enchentes, alagamentos, remoções, etc. Há um histórico aí de políticas nocivas à qualidade de vida de pessoas não brancas. Isso é racismo ambiental, afirma. Se tem enchente na Baixada Fluminense, a Lagoa Rodrigo de Freitas também está embaixo do nível do mar. E não acontece a mesma coisa. Ou seja, existe uma desigualdade no tratamento dessas pessoas. Entrevista. O que é a mitigação? É você mitigar e reduzir os impactos dessa emergência climática nas comunidades. Por quê? Porque outra coisa que a gente tem que desconstruir é o discurso de que emergência climática é muito democrática, porque ela vai afetar todo mundo. Sim, vai afetar o mundo inteiro, mas de maneira desigual. O que é pior ainda, de maneira injusta, porque quem mais contribuiu para que a gente chegue nesse sistema caótico, no desequilíbrio do clima, no aumento de eventos extremos. O que é isso? Cada vez mais seca ou mais chuva, muito frio ou muito calor. Esse desequilíbrio nas chuvas, nas temperaturas, quem mais contribuiu colocando mais gases de efeito estufa na atmosfera, que fazem com que a nossa estufinha, o vidro da nossa estufinha, fazendo a metáfora, fique cada vez mais grosso, que são quem mais tem poder de compra, de gasto com
consumismo, as elites econômicas e políticas, elas são quem mais tem condições de não morar na casa que vai desabar quando tiver um desabamento de terra, não estar na rua que vai alagar quando a chuva intensa acontecer. Então, quem menos contribuiu para o problema é quem mais vai sofrer. Então, essa é outra coisa, não coloca todo mundo de maneira igual. Mas é por isso mesmo que essa mitigação tem que vir junto com transformação. A gente fala que a educação pode ajudar na resiliência. O que é resiliência? Resiliência é um conceito que vem da biologia também, que é a resistência. Indo para o social, é a resistência dos povos indígenas, que existem, resistem, né? Mas não é uma resistência de só aguentar. Então, tá bom, vamos enxugar o gelo, vamos diminuir o tranco. A gente defende com a educação para redução de riscos e desastres, com a educação ambiental, que é uma resistência transformadora. É resistir a esses impactos, é saber o que fazer quando minha casa vai alagar e eu vou não ter onde morar, mas é também questionar. Por que é sempre minha casa que alaga? Por que eu moro aqui? Por que daí vão desocupar? Porque agora é uma área de risco, mas daqui a pouco eu vou para um aluguel social quando eu consigo, que mal dá para pagar um barracão, mas daqui a pouco eu olho e esse morro começa a ser ocupado por condomínios de luxo. E infelizmente a gente está falando de casos concretos, por exemplo, em São Sebastião, onde no ano passado, né, no carnaval do ano passado, a gente teve grandes chuvas e famílias que foram desalojadas porque é área de risco, mas que até hoje não tem a sua moradia digna devolvida e aquela área já está sofrendo especulação imobiliária. Então, que é uma educação, e aí que encontra com a educomunicação. É uma educação que demanda tempo, então, portanto, a gente também tem que parar com esse discurso de é mais um ano, é mais 2 anos, não importa. O que importa é que a gente está, sim, no momento de emergência, mas essa emergência demanda ação de fôlego, ação de fundo, demanda questionar a aceleração do tempo, mas demanda agir coletivo e demanda o que cada vez mais os movimentos têm chamado de justiça climática. Então, a gente tem que trabalhar para reduzir os impactos nas comunidades mais vulneráveis, que são as comunidades com menos acesso a direito mesmo, sem as políticas públicas de moradia, de qualidade, de educação, de saúde. E aí, quando chega um evento extremo, elas têm menos condição de minimizar, né, os efeitos do que elas vão sofrer. Quem tem mais de uma casa, alagou uma, eu vou para outra. Quem mal tem uma, alagou, ficou desabrigada. Por que constrói pluviômetro? Bem, não tem como a gente impedir se vai chover mais ou menos, mas eu tenho que monitorar para poder avisar a comunidade inteira e sair da área em que vai alagar, não passar naquele riacho que a correnteza agora está forte. Essas ações mais pontuais têm que chegar. Hoje eu estava lembrando que 19 de abril é o dia de resistência dos povos indígenas, lá na Faculdade de Saúde Pública, com a Elisângela Baré, lembra da Rede Waiuri? E aí ela falou de reflorestar. Então eu acho que fazer nascer é bonito porque é se reflorestar. FM. Pegou a visão? Quanto maior for a leitura da quebrada pra galera da ciência, maior vai ser as nossas chances pra conseguir brecar o problema, pra controlar o efeito estufa. Chegou a nossa hora de lidar com o problema. Por isso é interessante a gente ouvir vocês. Demorou? Fala mesmo, Mizifi. Conta pra nós o que tá acontecendo aí. Então, aos poucos, nós vai construindo uma ciência cidadã que vai dando munição e engajamento pra toda a galera que tá envolvida nessa pesquisa pra tentar achar uma solução. Porque todo mundo vai rodar junto nessa. Pegou a visão? Continua. Máximo respeito. Fim de transmissão. Fim de transmissão. Fim de transmissão. Vai, respira. Acorda que tu tá sozinha. Vai, respira. A lua que vai. Vai, respira. O sol que lhe arde. Vai, respira. A força que espalha. Vai, respira. Não espere medalha. Se antes tu era carne.